Bom dia, irmãos, graça e paz, em nome de Cristo. Animados para adorar o Senhor neste dia? Nosso Deus é bom. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 100. E os que puderem se colocar em pé para lermos este salmo juntos. Eu vou ler os versos ímpares e convido a congregação a ler os versos pares. Salmo 100, salmo de ações de graças. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Vamos orar ao Senhor. Santo e eterno Deus, bendito seja o teu nome. Recebemos de ti a vida, o sustento e tudo mais. Reconhecemos, ó Deus, que das tuas mãos dadivosas nós temos tido e encontrado alegria para viver, ó Deus, e todas as bênçãos do Senhor, especialmente a salvação em Cristo Jesus, alcançando as nossas vidas quando nós éramos os teus inimigos, ó Deus. Mas pela tua graça fomos feitos filhos teus. Por isso estamos aqui neste dia, nesta manhã, para adorar o teu santo nome, para proclamar a tua bondade, para bendizer o teu santo nome, ó Deus. Por isso recebe a nossa adoração, o nosso culto, com o perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu quero chamar aqui o Nascimento. Ele tem um recado aos irmãos. Bom dia, irmãos. Muito bem, dia 11 de junho, dia dos namorados, o Ministério de Casais ele vai estar promovendo uma noite especial aqui mesmo no salão da igreja, um rodízio de pizza, ok? Então nós queremos convidar todos os casais, namorados, noivos, casados, para participarem, tá bom? Vai ser um tempo muito precioso, de bênção, romantismo e agradecimento, tenho certeza disso. Ok? Não fique de fora, tá? Temos vagas ainda, e se vocês ainda não se inscreveram, procure algum dos líderes. Só para lembrar a liderança do Ministério de Casais, nós temos o Nicola, a Carol, o senhor Nicola e a senhora Carol, Carlos Guedes e Rose. A Lancaster não está conosco, está viajando, mas tem a Renata Libreron, para quem conhece. Eu e a Gabriela, Márcia Gabriela. Ok? Procure um dos líderes, faça a sua inscrição. E será um prazer, uma honra tê-los conosco nesse dia. Dia 11 de junho, não esqueça, temos vagas ainda. Ok? Muito obrigado. E Deus os abençoe. Obrigado, pastor. Obrigado, Nascimento. Eu quero chamar aqui à frente o pastor Waldenberg. Nós vamos ter um momento de gratidão a Deus por tudo que nós experimentamos do Senhor nesta semana com relação à vida da Beth. Então, vou pedir para o pastor dar aí um breve testemunho do que aconteceu para nos alegrarmos com ele. Em seguida, nós vamos orar. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Amém. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida, e de
e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Isso aconteceu. Isso aconteceu. O Senhor não só perdoou os nossos pecados e iniquidades, mas sarou as nossas enfermidades. Amém. Ele redimiu a nossa vida, tirando-a da cova, e nos coroou de graça e misericórdia, e fartou a nossa velhice. Bendito seja o Senhor. Amém. Reconheço a bondade de Deus, reconheço o cuidado dos irmãos, reconheço o favor do nosso bondoso Senhor, e agradeço a igreja que foi ao vale conosco, que se ajoelhou com os nossos joelhos. Agora estamos subindo ao monte para glorificar a Deus, para bendizer o seu nome. Minha terna gratidão à igreja que se juntou a nós em oração. Em especial, agradeço a doutora Carol. Gente, como foi bênção. A cada 10 minutos ela dava uma notícia. Ela acompanhou todo o processo, tanto na primeira como na segunda etapa, como uma médica, mas especialmente como uma irmã em Cristo. Aquilo foi confortando o nosso coração. Tive com a Beth ontem, ela está bem. Todos os seus movimentos foram restaurados, recuperados. Ela não tem nenhum sintoma de que passou por uma cirurgia tão grande. Os médicos estão assombrados com a recuperação dela. Eles acreditavam que ela fosse ficar pelo menos 5 dias na UTI, em tempo de recuperação. Ela ficou 1 dia apenas. Hoje ela está indo para o 4º. Todos os acessos já foram tirados. Não tem nada mais. Nada. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Ele ouviu a oração do seu povo. Ele ouviu a oração do seu povo. Ela está bem. Hoje ela deve ir para o 4º e amanhã ter alta. Deve ter alta médica amanhã. Graças a Deus. Nós reconhecemos que o Senhor nos favoreceu. Amém. Muito Amém. obrigado, pastor. Quero chamar aqui a nossa irmã Carol, que acompanhou o pastor e a Beth nesse tempo. Teve a oportunidade de abençoá-los lá no hospital, para que venha orar, agradecer a Deus pela vida da Beth, por tudo que Ele fez nesse tempo. Senhor Deus, nós te agradecemos por todo o teu cuidado, porque o Senhor nos acompanhou. Sim. Obrigada, Senhor, porque o Senhor fez além do que a gente imaginava. O Senhor esteve conosco, dando paz, e o Senhor deu uma recuperação tão maravilhosa para a dona Beth. Nós só temos a agradecer o Senhor e pela oração, pelo cuidado de todos, porque foi realmente um milagre do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Muito obrigado, irmãos. Nós vamos agora cantar louvores ao nosso Deus. Eu convido a equipe aqui para vir à frente nos conduzir nesse momento. E convido os irmãos já a se colocarem em pé para cantarmos louvando a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. No Salmo 19, versículo 1, fala que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Que a gente possa estar cantando e louvando o nosso Deus agora, nesse momento, assim como as obras do Senhor. Cantamos, adoramos ao Rei dos Reis, Jesus, Senhor. Louvamos pelo amor que nos sustenta a cada dia. Adoramos.
E a graça de Deus se manifestou, trazendo a Salvador a todos. É o que Tito 2,11 diz, e vamos cantar essa maravilhosa graça do Senhor e o infinito amor dele. E nos amou até o fim, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Com sua voz sacode a terra, em tua presença não há palavras, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou. O grande Rei dos Reis. O grande Rei dos Reis. Quem é o Rei sobre a nação? Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol. Em sua justiça é como o sol. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para nos resgatar. Oh, Jesus, cantamos o que fizeste a nós. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou.
Jesus fala que já não nos chama como servos, em vez disso nos chama de amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai eu tornei conhecido a vocês. Que a gente possa ter sempre Jesus como o nosso amigo. Nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu quero chamar aqui à frente o pastor Valdenberg novamente. Nós vamos ter um momento agora de apresentação de uma criança muito especial. O pastor vai dizer quem é. Paz e graça, irmãos. Esta honra não é minha. Não é minha. Hoje eu cheguei cedinho aqui e o pastor Vinícius me chamou e disse: eu quero que o senhor faça a apresentação do meu filho. E eu relutei um pouco, mas ele me convenceu. Como pastor dele e da sua família, eu me sinto muitíssimo honrado, coberto de honras. E rapidamente, então, procurei na minha mente e coração alguma coisa para ler. E o Senhor me deu. Eu queria chamar aqui o Elias. E eu queria que o Elias viesse e trouxesse a sua mãe. E trouxesse os seus avós. E que o seu pai estivesse aqui ao meu lado. Os avós podem vir. Não é o tesbita,
é o joseense. E eu acho que é melhor do que o tesbita. O tesbita não teve esse histórico de bênçãos. Não nasceu num lar de homens de Deus. Esse Elias que veio tem tudo para ser melhor e maior do que o primeiro Elias. O texto que eu entendi no meu coração de ler para vocês, naturalmente eu iria ler Reis. O livro dos Reis fala de Elias, o profeta. Mas o Senhor não me deu esse texto para ler. O que Deus me trouxe ao coração para ler é Gênesis capítulo 30, versículo 22. Gênesis 30, 22. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu e deu à luz um filho e disse: Deus me tirou o meu vexame. E lhe chamou José. Ela concebeu e deu à luz um filho e disse: Deus me tirou o meu vexame. E lhe chamou José. Esse foi o texto que Deus me deu. José foi esperado, orado, desejado, planejado e nasceu. Nasceu porque Deus lembrou-se da mãe e do pai. Nasceu-se porque Deus ouviu o clamor daquela mulher. Tirou o seu opróbrio, tirou a sua luta, o seu vexame. Foi nascido entre irmãos. No entanto, mesmo nascido entre os irmãos, ele foi o primeiro da sua mãe, a amada do seu pai. Que história perfeita, que coisa bonita. Esse José nasce no meio de irmãos, mas é o primeiro da mãe e amada do pai. Lembrança de Deus para eles dois. Bênção de Deus para eles dois, para a família e para a obra de Deus. José, assim como este Elias, será unificador da casa de Deus, portador de perdão, sustentador da obra. E com a bênção de Deus, será maior do que o pai. Um dia, eu quero ouvir. Esse aqui é Elias, o filho do Vinícius. Que Vinícius? Que ele seja maior do que o seu pai, melhor pregador do que o seu pai, melhor pastor do que o seu pai. E com isso, o seu pai se alegrará. Porque a nossa oração como pai e como avó é que os nossos filhos sejam maiores do que a gente. E que tornem o Senhor Jesus mais conhecido do que o que nós o tornamos. Hoje o Vinícius é o pai do Elias. Mas daqui a algum tempo, o Elias é o filho do Vinícius. Assim como José, ele seja tipo de Cristo, para anunciar na sua própria carne a mensagem do Evangelho. É por isso que é honroso para mim. Ele falou comigo isso hoje pela manhã, depois que eu cheguei aqui. É mesmo? Estou com o microfone aqui.
igreja querida, este é o Elias. Amado de Deus, amado dos seus pais, amado do povo de Deus. Queria que o povo de Deus colocasse-se em pé. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pastor Elias e eu, Pastor Vinícius e eu, nos apresentamos por meio de Jesus ao Senhor. Pastor Vinícius, ó Deus, reconhece tua soberania, tua autoridade, bem como a nossa incapacidade. E juntos, nós queremos consagrar o Elias ao Senhor. Queremos consagrar os seus dias ao Senhor. Queremos pedir ao Senhor que o abençoe e que favoreça a ele com tua graça, direção, proteção e provisão. Que haja da parte do Senhor as mais ricas bênçãos do céu, nele e através dele, para que ele seja portador de salvação, como seu pai. Que ele seja pregador do evangelho, como seu avô, seu pai. Suplicamos a tua graça sobre ele. Que o Senhor abençoe o seu crescimento, abençoe a sua vida, abençoe a sua saúde, o relacionamento dele, ó Deus, com seus pais, com seus avós, com o teu povo e com o Senhor. Abençoe, ó Deus querido Elias. Nós o apresentamos e consagramos ele ao Senhor, para que ele seja o que o Senhor projetou que seja. Abençoe, ó Deus querido, a sua vida. É honroso para nós fazermos isso diante do Senhor. E o fazemos com temor, com muito tremor, clamando a tua graça, suplicando a tua direção sobre o pequeno Elias, para que ele seja servo do grande Deus. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Parabéns. Bom, os irmãos podem se sentar. A vida na igreja local é tão intensa, né? Numa semana nós estamos orando por uma irmã querida que vai fazer uma cirurgia delicada. Na outra apresentamos uma criança recém-nascida. Na outra oramos por alguém que está enlutado. E assim a vida da igreja local vai se desenvolvendo. Que bênção é participar de uma igreja local. Nós nos alegramos com os que se alegram, nós choramos com os que estão chorando. E assim nós vamos caminhando lado a lado até o dia em que o Senhor Jesus nos chamar, ou o dia que o Senhor Jesus voltar para buscar o seu povo. E faz parte do ajuntamento ouvirmos a palavra de Deus. Então eu quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 4. Vamos ver se eu vou conseguir pregar depois da emoção de apresentar o Elias. Mas com a graça de Deus, vamos lá. Hebreus 4, verso 14. Eu vou ler, peço que os irmãos acompanhem. Hebreus 4, 14, diz assim: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado.
Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Apenas até aqui. Vamos orar ao nosso Deus? Nos achegamos a Ti, Senhor, ao trono da graça, para recebermos misericórdia, graça e socorro em ocasião oportuna, ó Deus. Tu conheces as nossas vidas e nesse momento queremos entender a Tua palavra e guardá-la em nossos corações. Ao mesmo tempo, Senhor, eu peço que o Senhor fale ao coração dos meus irmãos, abençoando cada irmão aqui, Senhor. Os que estão tristes, para que sejam encorajados. Os que estão abatidos, animados, ó Deus. Os que estão acomodados, despertados. E assim o Teu nome seja glorificado no nosso meio. No nome de Cristo. Amém. Amém. A Epístola aos Hebreus é conhecida como uma carta de encorajamento. Sabemos pelo contexto da carta que aquele grupo de irmãos estava passando várias crises e várias lutas por causa da sua fé, por causa da confissão em Cristo Jesus. E por conta disso tudo, alguns estavam sendo tentados a retornarem à velha vida, à antiga religião, retornarem abandonando a confissão de fé que tinham feito em Cristo Jesus. E por conta disso, o autor aos Hebreus, que nós não sabemos quem é, escreve essa carta para encorajá-los, para dizer para eles: conservem firmes a confissão que vocês fizeram, mantenham-se firmados no Senhor. E então, a partir dessa perspectiva da carta aos Hebreus, eu queria meditar nessa manhã com os irmãos sobre como conservar a fé em tempos de crise. Como conservar a confissão em tempos de luta, ou para usar um linguajar próprio dos crentes, em tempo de tribulação. Como conservar a fé diante destes desafios. E nós sabemos que enfrentamos grandes desafios, crises espirituais, crises de fé, questionamentos às vezes em relação a Deus e aquilo que nós estamos vivendo, crises de perseguição, problemas de relacionamentos, diversas são as dificuldades que nós enfrentamos como crentes. Mas a palavra de Deus nos chama a conservar a nossa fé, a preservar a nossa fé, a manter a nossa confissão, mesmo em tempos de crise. Eu não sei se você está vivendo tempos de crise hoje, ou se vai viver daqui uns dias, ou daqui uns meses, ou daqui uns anos, mas certamente você irá passar por crises. Foi o Senhor Jesus quem nos disse que neste mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Ele disse: eu venci o mundo. Portanto, nele nós também podemos vencer e conservar a nossa fé, mesmo em tempos de crise. Esse texto que nós lemos nos dá algumas razões para conservarmos a nossa fé em tempos de crise. E eu quero ver 3 razões, 3 motivos para conservarmos a nossa fé em tempos de crise, ou 3 razões que nos ajudam a perseverarmos em tempos de crise. E a primeira delas, no verso 14, o texto diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus. A primeira razão que um crente tem para se manter firme, mesmo diante das lutas, é que nós temos Jesus como nosso sumo sacerdote. Se você tem Jesus como teu sumo sacerdote, você pode permanecer firme em meio às crises. Porque se você conhece um pouco das Escrituras,
você vai se lembrar que a figura do sumo sacerdote é muito importante. E desde a antiga aliança, Deus já estava nos ensinando a importância de um sumo sacerdote, a importância de termos alguém que faça uma intermediação, que seja uma ponte entre Deus e nós. Esta pessoa, na antiga aliança, era o sumo sacerdote. Nós sabemos disso ao ler o livro de Êxodo e depois Levítico, Números, a importância de quando Deus institui o ofício do sumo sacerdote. No caso, Deus escolheu Arão e os seus filhos para serem sacerdotes diante dele. E aqueles homens faziam coisas que o restante do povo não podia fazer. Por exemplo, somente aqueles homens entravam no tabernáculo, especialmente ali na parte do lugar santo e no lugar santo dos santos. Somente o sumo sacerdote entrava, e uma vez por ano. Veja, o restante do povo, quando vinha adorar a Deus, chegava apenas na entrada do tabernáculo, ali no altar de bronze, onde as ofertas eram feitas, os sacrifícios eram feitos. Mas somente os sacerdotes e o sumo sacerdote entrava no mais íntimo do tabernáculo e do templo. Essa era a importância desse homem. E quando ele entrava no tabernáculo, ele entrava com o sangue do animal derramado para colocar na ponta do altar. Ele representava o povo diante de Deus. Essa era a importância do sumo sacerdote. E então, o autor aos Hebreus está dizendo que Jesus é o nosso sumo sacerdote. É Ele quem se achega diante do trono de Deus e apresenta as nossas vidas diante de Deus, como o antigo sacerdote que apresentava o povo de Israel. Mas ele era carnal, ele era pecador. Inclusive, antes de apresentar o pecado do povo, ele tinha que apresentar um sacrifício pelo seu próprio pecado. Mas Jesus não, mesmo tendo sido tentado em todas as coisas, jamais pecou. Veja a importância de entendermos o ofício do sumo sacerdote. Ele nos representa diante de Deus. Essa ideia faz com que a gente tenha confiança em tempos de crise, em tempos de crises de fé, de lutas do teu coração. Você precisa saber, meu irmão, que o próprio Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que é a expressão exata do ser de Deus, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, aquele que é muito exaltado acima dos anjos, aquele que é maior do que Moisés, esse Jesus, o Filho de Deus, é quem te apresenta ao Pai e quem intercede por você diante do Pai. E isso tem que fortalecer o teu coração em tempos de crise. Porque Jesus é o nosso sumo sacerdote. E na cruz do Calvário, quando ele foi o sacerdote e ao mesmo tempo a oferta sendo oferecida, o seu sangue derramado, diferente do sangue dos animais, que era levado apenas fisicamente ali ao tabernáculo terreno, o sangue de Cristo, o autor aos Hebreus vai dizer, subiu aos céus, ao tabernáculo celestial e foi colocado diante do trono de Deus. Que coisa maravilhosa é sabermos que por causa daquele sacrifício na cruz, o sangue do Calvário, o sangue no Calvário derramado em favor do seu povo, chegou até Deus e purificou as nossas vidas diante de Deus. E essa é a obra de Cristo como nosso sumo sacerdote. Veja que o tabernáculo era como uma maquete, mas Cristo é a verdadeira construção. É como se o tabernáculo fosse uma representação visível de algo espiritual, do sagrado tabernáculo dos céus. E quando Cristo, então, entrega a sua vida, o sangue de Cristo espiritualmente é levado aos céus, queridos. Essa realidade espiritual que acontece.
E isso é que faz com que os nossos pecados sejam perdoados. Portanto, nós temos um advogado junto a Deus. Nós temos um representante junto ao Pai. E esse representante é Jesus Cristo. E isso deve, então, revigorar a nossa fé em tempos de crise. Segunda razão que o texto nos dá para preservarmos a nossa confissão, mesmo em tempos de luta, é que, verso 15, olha o que diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. A segunda razão é que o nosso sumo sacerdote se compadece de nós em nossas fraquezas. É maravilhoso pensar que o Senhor Jesus conhece as nossas fraquezas. E conhecendo as nossas fraquezas, Ele se compadece de nós. É como uma mãe, e eu tenho visto isso lá em casa, né? Quando Elias começa a chorar, os olhos da mãe se achegam para o filho e pegam o filhinho no colo e balança o filhinho e canta para o filhinho, né? Você que é mãe, você já fez isso, eu tenho certeza. Você que é pai, você já fez isso, eu tenho certeza. Porque você, naquele momento, você quer acolher o teu filho o máximo que você pode. O nosso Deus, olhando as nossas fraquezas, faz isso conosco. Ele se compadece de nós em meio às nossas fraquezas. Você é fraco ao lutar contra o pecado, Ele se compadece de você. A tua fé enfraquece diante das lutas e sofrimentos e dificuldades, Ele se compadece de ti. Você não consegue manter firme as promessas que faz diante dEle, Ele se compadece de você. O nosso Senhor Jesus sabe e conhece como nós somos fracos. Em todos os sentidos, nós somos fracos. O nosso vigor e a nossa força não duram muito tempo. O nosso amor é inconstante. A nossa fé se abala em certas ocasiões. A nossa esperança às vezes se esvai. Mas o Senhor olha para nós e Ele se compadece de nós em nossas fraquezas. Ele não olha para nós e diz: você é um fraco, de novo você está fraquejando nesse ponto. Ele olha para nós e nos acolhe em nossas fraquezas. Portanto, querido, no momento de lutas, no momento de fraqueza, a principal coisa que você precisa fazer é olhar para o sumo sacerdote, que um dia se colocou como homem, viveu como homem, conhece as nossas fraquezas, conhece as nossas limitações, e Ele vai então se compadecer de ti. Isso deve te encorajar nos momentos de crise e de lutas, nos momentos em que você fraquejar. Olhe para o sumo sacerdote que se compadece de você. A consciência da nossa fraqueza faz com que a nossa alma deseje se recostar sobre Cristo e se esconder em suas asas. Para que você encontre abrigo no Senhor, é preciso que você reconheça a tua fraqueza. Não adianta fingir que está tudo bem. Não adianta simplesmente fingir que é forte o suficiente para aguentar. Não adianta, é melhor abrir o coração diante do Senhor e dizer a Ele da tua fraqueza, e dizer a Ele de quanto você precisa, do quanto você precisa dEle, do quanto Ele precisa te visitar, do quanto você precisa que Ele se compadeça de ti. Essa é a segunda razão. Primeira razão para manter a confissão firme em tempos de luta e dificuldades é que nós temos Jesus como nosso sumo sacerdote. A segunda razão é porque esse sumo sacerdote, o nosso Senhor Jesus,
conhece a nossa fraqueza e se compadece de nós. E a terceira razão é porque, por meio de Jesus, nós temos acesso ao trono da graça. Olha o que o verso 16 diz. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Isso é maravilhoso, queridos. É maravilhoso saber que nós podemos nos achegar ao trono da graça. Veja a linguagem, trono. Trono é linguagem de rei, de reino, de soberania. Veja, semana passada o pastor Luiz César, pregando aqui, disse que provavelmente, se você quiser marcar uma audiência com um vereador da nossa cidade, você vai, de certa forma, talvez conseguir falar com algum vereador. Mas se você for marcar uma audiência com o prefeito, talvez já vai ser mais difícil, né? Principalmente se você não for alguém importante na cidade. Talvez ele não te ouça. Eu estou querendo marcar uma reunião com o prefeito para pedir para ele aumentar as nossas vagas de estacionamento aqui da rua. Não está difícil estacionar? Mas será que ele vai nos receber? Será que ele vai ouvir o nosso pedido? Será que ele vai atender o nosso pedido? Provavelmente não. Porque os interesses dele não são os nossos, ele tem outros interesses. Quem sabe se ele estiver me ouvindo agora, senhor prefeito, olha, ouça e ajude-nos aqui a ter vagas de estacionamento nessa rua, ou na praça, ou sei lá onde. Né? Mas, veja, nós não temos acesso aos nossos governantes. Mas nós temos acesso ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Supremo Juiz. Nós temos acesso ao trono da graça. Isso deve fazer diferença em nossas vidas. Nos momentos de maior sofrimento e luta, você precisa saber que Deus te acolhe no trono da graça. E veja como o autor coloca: acheguem-se confiantemente ao trono da graça. Eu gosto tanto dessa expressão, da graça, porque isso significa que quando você se achegar ao Deus Santo, ao Deus Todo-Poderoso, Ele vai te receber com graça, Ele vai ser favorável a você. E nós só podemos nos achegar confiantemente a Deus se Ele se mostrar favorável a nós. Se você lê a Bíblia, você sabe que a santidade de Deus é assustadora. A presença de Deus é assustadora, caso Ele não se revele graciosamente a nós. E nós vemos isso, por exemplo, em Êxodo capítulo 18, 19, quando Deus está se manifestando em cima do monte, aquela cena assusta o povo de tal forma que eles dizem para Moisés: se achegue você diante de Deus, nos represente, porque nós temos medo, nós não podemos nos achegar diante de Deus. Quando Pedro reconhece Cristo, Jesus como Cristo, como Filho de Deus, naquele momento da pesca maravilhosa, se lembram disso? Ele está pescando a noite toda e não pega nenhum peixe. E aí Jesus olha para ele e diz: olha, jogue a rede do outro lado. Pedro então joga a rede e o que acontece? Uma quantidade enorme de peixes ao ponto do barco quase virar. Ele tem que pedir ajuda dos seus amigos. E quando ele desce do barco, sabe o que Pedro faz? Ele se ajoelha diante de Cristo e diz: ó Senhor, eu não sou digno da tua presença. É isso que acontece quando o pecador se achega diante do Deus Santo. Mas quando nós nos achegamos diante do Deus Santo e Ele estende as suas mãos favoráveis, as suas mãos graciosas, Ele nos recebe, mesmo sendo pecadores. Nós temos acesso ao trono da graça. Às vezes, por conta da nossa fraqueza, dos nossos pecados, de sabermos quem somos,
nós podemos ser tentados a ter medo diante de Deus. Ou a pensar, eu não posso orar ao Senhor porque eu sou muito pecador. Mas, queridos, nesse momento é o momento que você precisa orar a Deus e se achegar a Ele para que você encontre graça, para que Ele te olhe favoravelmente. Não pense em Deus como um juiz malvado que vai derramar ira sobre você. Não é o nosso Deus. De fato, um dia Ele vai derramar a sua ira a todos aqueles que se mantiveram rebeldes contra Ele. Mas a nós não, queridos. Aqueles que já foram alcançados pela graça, aqueles que já creram em Cristo, aqueles que já se arrependeram dos pecados, estes recebem graça e não o juízo de Deus. Portanto, nós precisamos ter uma visão mais clara do Evangelho para poder nos achegar a Deus. Somente uma consciência cheia do Evangelho consegue vencer a autojustificação, o orgulho, eu preciso fazer algo para que Deus me aceite, eu preciso ser melhor para que Deus me ame mais, eu preciso fazer alguma coisa para que Deus me aceite. Mas nós precisamos saber que em Cristo Jesus, no nosso sumo sacerdote, nós já recebemos tudo, Ele já fez tudo para que nós tivéssemos acesso a Deus, para que fôssemos perdoados. Nós não podemos acrescentar nada à obra de Cristo para que Deus nos ame mais. Ele já nos ama em Cristo Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho. Timothy Keller disse algo maravilhoso que eu quero compartilhar com os irmãos. Ele disse, o Evangelho é isto, : somos mais pecadores e imperfeitos em nós mesmos do que ousamos acreditar. Saiba que você e eu, nós somos mais pecadores do que nós imaginamos ser. Somos mais imperfeitos do que imaginamos ser. Mas o Evangelho também é isso. Mas ao mesmo tempo somos mais amados e mais aceitos em Jesus Cristo do que jamais ousamos esperar. Isso é o Evangelho, queridos. É completamente diferente de um caminho religioso em que você faz algo para ser aceito por Deus. O Evangelho é quando Deus faz algo para que nós pudéssemos ser aceitos por Ele. É completamente diferente do caminho da falsa religião. O Evangelho é a verdadeira religião. Somente por meio do que Cristo fez, nós podemos ser aceitos e podemos nos achegar ao trono da graça. E olha só o que o texto diz, a fim de recebermos misericórdia. Misericórdia da parte de Deus. A fim de acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. É por isso que você precisa se achegar ao trono da graça. Porque como pecador, você precisa da misericórdia e da graça de Deus. Como ser humano frágil, você precisa do socorro dele. Você precisa se achegar a Deus. É isso que o autor aos Hebreus está dizendo. Mas eu quero encerrar pensando na nossa grande dificuldade em manter firme a nossa confissão em tempos de luta e de crise. Sabe por que isso acontece comigo e com os irmãos? Porque nos momentos de luta, de tribulação, de sofrimento, de dor, de angústia, de dúvidas, nesses momentos, sabe o que acontece com o nosso coração? O nosso coração se volta para si mesmo. E nós olhamos só para o nosso sofrimento, só para a nossa luta. É como se nós estivéssemos parados em frente a um espelho, contemplando o nosso sofrimento. E aí, sabe o que isso gera? Angústia, ansiedade, depressão, autocomiseração. E nós vamos nos voltando cada vez mais para nós mesmos. E nós achamos que estamos numa situação desesperadora e não tem solução para nós.
É como se estivéssemos num túnel escuro e não sabemos para onde ir. Nós estamos completamente paralisados. É por isso que o autor aos Hebreus está nos dizendo que o nosso olhar tem que ser numa direção diferente de nós mesmos. Nós precisamos olhar para o sumo sacerdote, porque temos um sumo sacerdote que se compadece de nós e que por meio dele nos dá acesso à maior graça e misericórdia. Portanto, veja, o Evangelho trata a nossa alma de um jeito completamente diferente de qualquer terapia, de qualquer ensino humano, de qualquer outra forma. Porque os livros humanos de autoajuda dizem para que nós olhemos para nós mesmos, para que nós encontremos força em nós mesmos. Mas a palavra de Deus diz, não olhe para si mesmo, olhe para Cristo, olhe para o sumo sacerdote, visite o trono da graça por meio dele, porque lá você vai encontrar socorro, lá você vai encontrar restauração para a tua vida, lá você vai encontrar misericórdia da parte de Deus, lá você vai encontrar graça e socorro para a ocasião oportuna. Portanto, o que nós precisamos fazer, o exercício que nós precisamos aprender e praticar, é em meio à tormenta, olharmos para o alto. Uma ilustração da própria palavra de Deus é Pedro andando sobre as águas. Enquanto ele estava olhando para Cristo, ele teve fé para caminhar sobre as águas. Mas quando ele tirou os olhos de Cristo e reparou que o vento era muito forte, quando olhou para si mesmo como um homem pode andar sobre as águas, quando duvidou no seu coração, quando perdeu os olhos da fé, começou a afundar. Mas aí Pedro buscou o trono da graça e disse, socorro, Jesus. E Jesus o amparou pelas mãos. Talvez nós não sejamos tão ousados como Pedro para andar sobre as águas, mas nós podemos ser como Pedro e dizer, socorro, Jesus, eu estou afundando, a minha família está afundando, eu estou entrando em depressão, eu não consigo sair disso, eu não sei o que fazer, eu não tenho como pagar as contas amanhã, o médico disse que não tem jeito para a minha saúde. Ó Senhor, eu estou tão desanimado na fé que eu não consigo orar, eu não tenho desejo de ir à igreja, eu não tenho desejo de falar contigo. Senhor, socorro. É isso que você precisa fazer, queridos. É isso que nós precisamos. 3 razões para buscarmos, 3 razões para mantermos firmes a nossa confissão em tempos de luta. Guarde isso no teu coração, porque Deus é mais glorificado quando mantemos a nossa fé firme em tempos de crise. E Ele tem prazer em nos socorrer. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por Tua palavra, ela é tão boa. Ela nos ajuda, ela nos dá direção, ela nos ampara. Nós te agradecemos porque quantas vezes o Senhor se lembrou de nós em meio à nossa aflição. E nós encontramos graça, ó Deus. Muitas vezes as situações não mudaram, mas nós mudamos, o nosso coração mudou. Outras vezes as situações mudaram radicalmente, ó Deus. E nós nos alegramos no Senhor. Ah, Senhor, na vida e na morte, nós temos a Ti como nosso amparo, como nosso refúgio. Por isso, ó Deus, fortalece a nossa confiança em Ti e nos ajuda, ó Pai, nos momentos de maior luta, de maior crise, mantermos firmes a nossa confissão no Senhor. No nome de Jesus. Amém. 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 Nós vamos ter um momento da ceia do Senhor e eu convido os irmãos oficiais que vão nos auxiliar. E convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 11.
enquanto os irmãos vêm, nós vamos ler esse texto e assim participarmos da ceia do Senhor. Primeiro aos Coríntios 11, verso 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. É isso que nós fazemos quando participamos da ceia do Senhor. Nós anunciamos a morte de Cristo até que ele venha. Nós dizemos que estamos em comunhão com Deus, que nós fazemos parte de um povo que foi salvo pelo sacrifício de Cristo. E é isso que nós vamos fazer agora na ceia do Senhor. Eu vou pedir para que o diácono Marcos agradeça a Deus pelo pão que representa o corpo de Cristo, pelo fruto da videira que representa o sangue de Cristo e por esse momento que vamos participar juntos. Senhor nosso Deus, que privilégio, Senhor, podemos participar deste momento. Te agradecemos, Senhor, pelo seu sacrifício, por o Senhor ter se entregado o seu corpo, o seu sangue, para salvar pecadores. Sim, Deus. Muito obrigado por essa bênção e, mais uma vez, te agradecemos por esse momento em que lembramos desse sacrifício, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Nós vamos distribuir primeiro o pão e os irmãos que forem participar, eu peço para que se coloquem em pé. Em seguida, podem se assentar e aguardar para participarmos juntos. A ceia do Senhor é para todo crente batizado numa igreja evangélica, que está em comunhão com o Senhor Jesus e com a igreja. Então, se você faz parte de uma igreja evangélica, mesmo não sendo a nossa, e quer participar, você é convidado a participar conosco. Maravilhoso é o teu nome, Senhor. Somos pecadores indignos, ó Deus. Tu conheces. Mas crendo em tua palavra, nos achegamos ao trono da graça. Ó Deus.
Todos receberam? Vamos nos colocar em pé para participarmos juntos. Que Deus te abençoe. Participemos juntos, comemos do pão. Por semelhante modo, o Senhor Jesus pegou o cálice com o fruto da videira, representando o seu sangue, e o deu aos seus discípulos, dizendo que este era o sangue da nova aliança. Nós vamos participar agora deste momento da mesma forma em que fizemos com o pão. Graça e misericórdia. Deus te abençoe com 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 graça e misericórdia. Todos receberam? Vamos nos colocar em pé para participarmos. Algo acontece quando participamos da ceia do Senhor. Mais que um memorial, a palavra nos ensina que espiritualmente nos alimentamos de Cristo. Que Ele fortaleça a tua vida, a tua fé neste momento e durante essa semana. Participemos juntos. Bendito seja o teu nome, Senhor. Louvamos o teu nome, porque tamanha salvação só poderia ter sido planejada por um Deus todo sábio, todo poderoso, capaz de executar os seus planos, todo gracioso, capaz de amar pecadores como nós, todo bondoso ao ponto de enviar o seu Filho e o seu Espírito para nos amparar,
para nos regenerar, para fazer com que a nossa frágil fé permaneça até o dia de Cristo. Oh, obrigado, Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos por esse tempo da ceia do Senhor. Louvado seja o teu nome. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos chegando, então, ao final do nosso ajuntamento público, o nosso culto corporativo, mas certamente continuaremos cultuando individualmente ao Senhor durante os outros dias da semana. E ao final do culto nós teremos a nossa escola bíblica. Então você está convidadíssimo a continuar conosco às 10h30, depois de um pequeno intervalo, e participar de uma das nossas classes aqui, tanto no templo, como no salão, como nas salas para as crianças. Vamos orar, encerrando o nosso culto. Quero, nessa oração final, colocar os irmãos que estão enlutados, colocar os irmãos que estão enfermos. A nossa irmã Iris, esposa do diácono Serpa, está hospitalizada, carece das orações dos irmãos. Orem por ela, pedindo que o Senhor abençoe, visite com graça e misericórdia a vida dela. Gostaria de incentivar os irmãos a participarem das nossas reuniões de oração e juntos nos achegarmos ao trono da graça, às quartas-feiras, aqui na igreja, 19h30. Venha orar junto com o povo de Deus, tendo acesso ao trono da graça e assim recebermos socorro em ocasião oportuna. Vamos orar finalizando o nosso culto. Bendito Deus, somos gratos por esse tempo que tivemos aqui. Nós sabemos que só viemos aqui porque o Teu Espírito nos trouxe, porque o Senhor tinha algo a falar conosco, porque tínhamos algo a oferecer ao Senhor neste dia, um culto, a adoração dos nossos corações ao Senhor. E, ó Deus, sabemos que fomos abençoados por Ti, nos louvores, nas orações, na ceia, na palavra. Por isso recebe a nossa gratidão. E, ó Deus, nesse momento, oramos pelos nossos irmãos enlutados, aqueles que perderam entes queridos, ó Deus, e que ainda estão no luto, ainda estão sofrendo com isso. Pedimos que o Senhor os ampare, pedimos que ao se achegarem a Ti, recebam graça, ó Deus, diante dessa situação. Pedimos que o Senhor conforte os corações, ó Deus. E oramos também pelos nossos irmãos enfermos, ó Pai, que carecem de um toque do Senhor, carecem da presença do Senhor. Visita cada um, ó Deus, conforme a Tua boa e santa vontade, efetuando o Teu querer na vida de cada um, ó Deus. Oramos pela nossa irmã Iris, do Serpa, ó Pai, cuida dela naquele hospital. Oramos pela Nadir, ó Deus, cuida da nossa irmã e faça a Tua vontade na vida dela, ó Pai. E tantos outros irmãos, ó Deus, que o Senhor os fortaleça e os abençoe mesmo em meio às enfermidades, ó Deus. Nós oramos, gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nossa igreja, com tantos irmãos recuperados que hoje estão aqui, ó Deus, para Te louvar e Te adorar. Bendito seja o Teu nome. Ó Senhor, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Teu grande amor, o amor do Pai para conosco e a comunhão do Teu Santo Espírito, seja com todo este povo aqui, com todos aqueles que amam a Cristo e aguardam a sua volta, hoje e até o dia em que o Senhor Jesus voltará. Amém, amém, amém. Sentai-vos, queridos.